A questão da municipalização da educação, que do ponto de vista do decreto que o Governo fez publicar sobre o assunto, se chama descentralização, mas que na verdade constitui, na sua esmagadora maioria, um processo de transferência de competências do Governo para os municípios e, inclusive, de uma parte das competências das escolas, que já existem hoje nas escolas, para os municípios, constitui uma das reformas mais estruturantes da educação pública portuguesa nos últimos anos. A vários títulos, esta reforma pode e deve ser questionada e pode constituir-se como um enorme perigo para aquilo que habitualmente está no centro da retórica política, mas que é um dos elementos que mais pode ser afetados por esta reforma. A questão da autonomia das escolas. A autonomia das escolas vai estar agora quase integralmente dependente daquilo que serão as políticas locais, as políticas municipais, ainda que o decreto em causa, que a reforma em causa, diga a certa altura, com todas as letras, como não poderia deixar de ser, aliás, sob perigo do ponto de vista normativo e formal, e quanto à lei de base do sistema educativo, este decreto assume que as escolas e os professores continuam a ter autonomia pedagógica e científica no exercício das suas funções. Acontece que, se alterarmos as condições de contexto, as condições materiais de contexto, a integralidade das condições materiais de contexto, numa lógica de enorme proximidade dos municípios relativamente às escolas, a capacidade das escolas, os seus conselhos pedagógicos, os seus diretores e os seus professores, os seus órgãos intermédios de gestão, terem verdadeira autonomia pedagógica e verdadeira autonomia científica, será cada vez mais reduzida. É impossível não concordar que há hoje em Portugal, nas escolas portuguesas, um problema com a questão da democraticidade da prática cívica dentro das próprias escolas. Ora, esta excessiva proximidade dos municípios às escolas, esta presença, esta omnipresença que, aliás, hoje já existe, mas que a partir da implantação do decreto da municipalização se tornará ainda mais frequente, esta omnipresença dos municípios, dos vereadores, dos presidentes de Câmara nas escolas, conduzirá a que cada vez mais as componentes curriculares e as lógicas pedagógicas sejam decididas de fora para dentro da escola. A escola tem que ter relações com a comunidade, bem entendido. Mas a escola deve ser capaz de determinar quais são as suas próprias lógicas pedagógicas. E a ideia de que as escolas, numa intimidade profunda com os municípios, com as lógicas de poder político que são naturais aos municípios, pode aprofundar a democracia, é justamente o contrário daquilo que se percebe, aliás, já hoje nas escolas portuguesas. É de que os professores estão cada vez menos autónomos nas suas tomadas de decisão estratégica e são cada vez menos autónomos, inclusive, dentro das suas próprias salas de aula, assoberbados por exigências externas dos municípios, das associações industriais, até de bancos e de instituições de caráter que, à partida, não têm nenhuma dimensão pedagógica. São cada vez mais assoberbadas por tarefas, por exigências que põem em causa verdadeiramente a sua autonomia pedagógica e a sua autonomia curricular, ainda que relativa. E esse é, talvez, outro dos grandes perigos que se nos pode assoberbar com esta reforma. É de que a escola, numa lógica de municipalização, esteja ao dispor de novos localismos, novos comunitarismos localistas, pondo em causa o currículo nacional, pondo em causa a lógica universalista da educação e criando lógicas de desigualdade e de assimetria no todo nacional. A intenção pode ser muito boa, mas a verdade é que a municipalização da educação vai ao arrepio daquilo que é a lógica do interesse da autonomia da escola relativamente ao seu meio e à sua comunidade.
A escola, para se poder relacionar com a sua comunidade, tem que ser autónoma da sua comunidade. A escola não pode ser uma extensão do município, não pode ser uma extensão das associações de pais, não pode ser uma extensão das lógicas locais. Tem que ser capaz de ela própria, de acordo com o currículo nacional, com a lei de base e da Constituição, estabelecer uma lógica emancipatória cuja única finalidade sejam os seus alunos, a preparação dos seus alunos para os desafios da contemporaneidade e os desafios do futuro. Talvez tenhamos ainda tempo de refletir sobre os perigos que constitui esta ideia de que as escolas, a partir de agora, serão muito mais uma espécie de delegações ou departamentos municipais do que instituições sociais verdadeiramente autónomas, capazes de darem as respostas que se exige aos nossos alunos e às suas famílias, independentemente dos localismos, dos populismos e das lógicas económicas, das lógicas instrumentais que a sociedade, no seu conjunto, acaba por instituir.